hoje eu vou te mostrar a forma mais segura de você construir uma renda passiva mensal sem investir em um único fundo imobiliário, sem investir em uma única ação. Então, se esse assunto te interessa, bora para esse vídeo aqui, porque aqui é muito conteúdo que com certeza vai te dar a base para que você dê esse importante passo. Beleza? Então vamos lá. Se você quer se aposentar sem depender do governo, sem depender do INSS, porque cá entre nós, o INSS não está nem aí para o que você quer, não está nem aí para você e com certeza, se hoje se aposentar pelo INSS, se manter pelo INSS já é difícil pra caramba, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser mais difícil ainda. Então, meu querido, minha querida, o meu grande conselho para você é que você assuma as rédeas da sua aposentadoria, você construa de uma forma paulatina, de uma forma gradual a sua própria aposentadoria, para que daqui a 10, 15, 20, 30 anos você tenha construído, você tenha plenas condições de ter uma vida boa e que você dependa somente de você, daquilo que você construiu para sua vida. E para isso, eu quero te mostrar aqui um tipo de investimento que pouca gente fala. Normalmente você hoje só vê aí o pessoal falando de Bitcoin, né? O Bitcoin subiu não sei quantos mil%, a ação XYZ subiu não sei quantos por cento, fundo imobiliário estão pagando rios de dividendo e pouca gente fala sobre um tipo de investimento que ele é seguro, ele é novo, mas que entrega um grande retorno aí para quem quer ter um investimento seguro, que é, creio que seja você que está aí do outro lado desse vídeo. E eu tô falando aqui exatamente dele, Tesouro Renda Mais, que é um tipo de tesouro diferente de tudo que você já viu, diferente do tesouro como é que era no passado, diferente de uma renda fixa tradicional, tem uns pedaços ali, umas pitadas de renda fixa, né, de uma forma geral, e também diferente da renda variável. Tá? Então ele consegue aí ser diferente de tudo, mas ao mesmo tempo ele consegue te entregar aí um bom retorno e ele cumpre aí um determinado objetivo que, na minha opinião, deveria ser o objetivo, a meta de todos os brasileiros, que é construir uma renda passiva além daquela que você vai ter ao se aposentar. Ou seja, um algo a mais, um extra em relação no seu caso, né? Se você aí busca pelo INSS, eu sei que muitos buscam pelo INSS, se você busca pelo INSS, algo a mais em relação ao INSS. O que é o Tesouro Renda a Mais e por que ele é diferente de tudo que você já viu? Então já vou abrir aqui, ó, o prospecto aqui, que é do próprio lançamento desse título público, que é do Tesouro Renda Mais. Você viu que eu falei que ele é diferente de uma renda fixa tradicional, diferente de um título público tradicional e diferente de uma renda variável. E aqui eu vou te mostrar exatamente o porquê tem essa diferença entre esses três tipos aí de classes de ativos, tá bom? Então vamos lá. Com esse ano, ele traz aqui primeiro um cenário, sabe? Eu achei muito importante trazer isso aqui. Cara, dá para aprofundar até mais, né, em relação a esse cenário. Mas, de uma forma geral, a expectativa de vida do brasileiro ela vem aumentando. Isso é nítido, né? É fato, você consegue ver. Né? Você consegue ver hoje, né? E é bem legal que você consegue ver velhinhos, bem velhinhos mesmo, aí, cheios de saúde, indo para academia, fazendo atividade física, coisa que provavelmente meu avô não conseguia ver. Tudo bem, né? Que na época do meu avô não tinha esse negócio de academia, né? Então você consegue ver que a expectativa de vida está aumentando. Consequentemente, a gente tem que ter uma forma de se manter. Né? Então, não adianta a gente achar que vai ficar velho. Ah, eu vou ficar velho e não vou gastar mais dinheiro porque eu tô velho. Não, pô. Quanto mais velho a gente fica, mais dinheiro a gente gasta. Eu vou ter que gastar aí com o meu plano de saúde, né? Não dá para depender do governo. Eu vou ter que ter um plano de saúde melhor. Eu vou ter que ter aí, né? Dependendo da minha vida, do meu momento de vida, vou ter mais medicações para ser tomadas, né? Se eu vou contratar um fisioterapeuta ou vou contratar aí um personal trainer para me dar, né, atividades ali mais específicas para minha idade, ou seja, a vida ela se torna mais cara assim na velhice. Não adianta a gente achar que com um salário mínimo a gente vai ter um salário mínimo, eu vou viajar para as Bahamas todos os anos. Não vai. Então, por isso que a gente tem que focar nessa construção de renda passiva, construção de renda extra, chame como você quiser, tá legal? Mas isso é importante. E aí vem aqui, 46% dos aposentados afirmam que
O valor da aposentadoria não é o suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Acabei de mostrar isso para você provar aqui. Se você olhar à sua volta, você vai chegar à conclusão que é exatamente isso. Outro ponto, 89% dos brasileiros concordam que é muito importante investir para ter uma situação financeira confortável na aposentadoria. Então, uma coisa o papel aceita, outra coisa é a gente colocar isso na prática. Eu queria que esses 89% lá atrás tivesse pensado exatamente dessa forma, que a gente sabe que não é, que não foi assim. Então, você está num momento da sua vida que você tem o poder de mudar suas próximas gerações. Você está pensando numa construção patrimonial, uma construção de uma nova renda, uma renda passiva, de uma forma autônoma. Sem depender de ninguém, sem depender de governo, sem depender. Não, é só dependendo de você. Então vamos lá, para o vídeo ele não ficar muito longo, eu trouxe aqui uns pontos fundamentais desse documento. Então, isso aqui, pessoal, só ir lá no site do Tesouro você consegue baixar e estudar aqui na íntegra, tá bom? Mas o meu objetivo aqui é trazer para você os principais pontos. Então a gente viu o que é o Tesouro Renda Mais. É que já entra nos pontos que a gente traz aquelas diferenças entre renda fixa, o tesouro tradicional e também a renda variável. Então, o investidor ele escolhe uma data de aposentadoria e garante o salário complementar por 20 anos. Ou seja, se você hoje compra um Tesouro Selic, você vai ter rendimentos todos os meses ali, você vai poder sacar aqueles rendimentos todos os meses. Se você compra um título com juros semestrais, você todo semestre vai cair juros na sua conta, ou seja, rentabilidade na sua conta. Diferente desses títulos públicos, né, e dos outros também, nesse caso aqui, você vai comprar com uma data de aposentadoria já pré-definida. Ou seja, se eu comprar esse título público Renda Mais com uma data de aposentadoria definida para 2030 ou 2040, eu vou começar a receber uma renda depositada direto na minha conta a partir desse momento e por mais 20 anos, que é um outro ponto também que o diferencia dos outros títulos públicos. No final desses 20 anos, você não recebe mais. Por quê? Ao mesmo tempo que você for recebendo seus rendimentos, você recebeu o principal, aquilo que você investiu também. Tá? Então ele já faz esse compilado, esse conjunto, ele junta tudo, divide por 20 anos e vai te pagando mês a mês. O legal, interessante aqui, é que ele já paga isso corrigido pela inflação. Então, o valor do valor que você quer hoje, eu quero ter uma renda passiva de R$ 1.000 hoje. Os R$ 1.000 de hoje, ele já faz essa conversão, esse ajuste para que daqui a 20 anos a gente sabe que o poder de compra de R$ 1.000 hoje não é o mesmo poder de compra de R$ 1.000 daqui a 20 anos. Então ele já faz todo esse reajuste baseado aí na inflação e com certeza daqui a 20 anos esses R$ 1.000 que você receberia, fazendo ajuste aí, vão se tornar aí, uns R$ 2.000, R$ 3.000, fazendo conta de padaria aqui. Eu não fiz o cálculo, tá bom? Tô só falando aqui. Outro ponto aqui também, falamos aqui dos 20 anos, sem cobrança de taxa de custódia da B3, para quem carrega o título até o vencimento. Então, isso também é um diferencial. Você vê, se você for até o vencimento, a gente vai ver um pouco mais abaixo aqui alguns pontos que trazem, explicam melhor isso aqui, mas você vai ver que se você leva até o vencimento, você não paga a taxa de custódia, aquela taxa que nós pagamos lá para a B3 para os outros títulos. Outro ponto, você consegue investir com menos de R$ 5. Diferente do Tesouro Selic, que você precisa ter mais de R$ 100 para fazer o investimento, aqui não. Aqui você vê com R$ 1 e pouco você já consegue fazer esse investimento aqui, tá? Vamos descer aqui mais um pouco. Aqui ele fala como a forma como é feita, né? Então você investe por um período, depois você começa a usufruir a partir do momento da contratação, que se chama data de conversão, ou seja, a data de conversão. Não existe a data de vencimento, como nos outros títulos públicos, mas sim a data de conversão, quando o momento da contribuição é convertido em momento de usufruto, onde você começa a usufruir daquele valor que você investiu. Aqui as tarifações, tá? Como eu falei para você. Então, a taxa de custódia é zero para o Tesouro Renda Mais. Ela só não vai ser zero se você receber
mais do que 6 salários mínimos. Então, se você recebe mais do que 6 salários mínimos, é cobrado uma taxa de custódia anual de 0,1%, que também é bem tranquilo, né? E aqui também, no caso, você vai pagar essa taxa de custódia se você não levar até o vencimento. No caso, se você vender os seus títulos de uma forma antecipada. Lembrando que você pode vender quase a qualquer momento. A gente vai ver um pouco aqui embaixo, tá bom? Você tem uma liquidez diária que a gente chama. Você tem disponibilidade, você vende a hora que você quiser. Mas, se você vender antes, né, de 0 a 10, antes do 10º ano, você vai pagar uma taxa de custódia de 0,5%. De 10 a 20 anos, 0,2%. E acima de 20 anos, 0,10%. Se você levar até o vencimento, você não paga nenhuma taxa de custódia para a B3, tá? Mais um ponto aqui que eu vim trazer para vocês em relação ao imposto. Tem mais pagamento, gente, claro. Um imposto de renda, né? O Leão ele tem que dar uma passadinha aqui para levar o dele. Então a gente tem que pagar o imposto de renda e como esse título provavelmente, né, você vai levar aí, né, pelo menos até agora, até o momento, não tem títulos acima, né, abaixo de 2 anos, você vai pagar a alíquota mínima de 15% aqui sobre o rendimento. Sobre a liquidez, vocês lembram que eu falei? Existe a liquidez diária, mas diferente dos outros títulos públicos, nesse caso aqui, você tem ali um target, um deadline de 60 dias. Você não pode vender essa carência de 60 dias, né? Você não pode vender o Tesouro Renda Mais antes de 60 dias. Por isso que eu sempre falo, cada investimento é conectado a um objetivo. Ah, Valtair, eu vou comprar o Renda Mais aqui para ter um título que entregue aqui uma reserva de emergência. Não funciona, não vai funcionar. Então, renda mais não é para isso. O renda mais ele é para você construir uma renda passiva, uma renda mensal, para te dar previsibilidade e segurança no seu momento de aposentadoria, tá bom? E você vai vender sempre quando você quiser, no entanto, só depois desses 60 dias, tá? E aqui uma recapitulação rápida e vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para a gente continuar. Então a gente viu aqui como funciona esse Tesouro Renda Mais, vimos aqui os tributos, né, como funcionam os tributos dele, e que você vai começar aí a usufruir, o momento de usufruto vai ser vai ser durante 20 anos, né? O momento de contribuição você vai definir, o momento de usufruto ele sempre vai ser durante 20 anos. Você vai usufruir durante 20 anos. Agora, como você pode transformar o valor que você tem hoje? No caso, eu botei 81 mil reais. Sei que nem todo mundo tem 81 mil reais, né? Sei que nem todo mundo tem 50 mil reais, mas a gente vai ver que na simulação você pode começar com o valor que você tiver. Ah, Valtair, não tenho nada. Você pode começar com nada, você pode começar com zero, a forma com que você quiser. Mas como a gente pode transformar um valor que a gente tem hoje numa renda passiva mensal de 5 mil reais? Hoje, que daqui a 20, 30 anos, 40 anos, vão ser outros 5 mil reais, sempre ajustados pela inflação nesse período, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um passo a passo. Lembra que o nome desse vídeo, gente, é o Plano Infalível para sua aposentadoria. Então, se você seguir esse passo a passo, se você entender, acabei de te mostrar, dar uma aula sobre esse título público, agora eu vou te mostrar um passo a passo do que você tem que fazer. Depois eu vou te mostrar os riscos e aí a gente finaliza com uma conclusão bem óbvia, mas que vai fazer todo sentido e conectar todo esse nosso racional aqui, tá? Então vamos lá. Se você tem 81 mil reais, ou se você tem menos, a forma que você tiver, você vai ter que o quê? Acumular um certo número de títulos, para que a partir desse número de títulos, você tenha aí uma renda mensal paga por cada um desse título, tá? Valtair, ficou confuso. Então, vou explicar de uma forma bem mais didática aqui para você. Pense como cada um desses títulos que você vai comprar, né? Lembrando que título você está comprando, está emprestando dinheiro para o governo, você está comprando um título de dívida do governo. Cada um desses títulos como uma árvore. Cada uma dessas árvores, ela vai te dar o quê? Frutos. Quanto mais árvores você tiver, mais frutos você vai receber. A renda passiva mais, ó, o renda mais funciona da mesma forma. Com 81 mil reais, você vai conseguir comprar 270 títulos desse tesouro, né? Desse renda mais.
que significa que você comprou 270 árvores. Cada uma dessas árvores vai te entregar uma renda passiva, um determinado número de frutos, que quando você somar mensalmente esse número de frutos, significa que você vai receber 5 mil reais em frutos. Pô, Valtair, caramba, então tu tá falando que eu vou ter que comprar árvore? Não, gente, estou só fazendo uma analogia aqui para você que você entenda. Olha como é que ficou muito mais fácil, né? Você sabe que você vai comprar é árvore, né? Você vai comprar árvore, na verdade, essas árvores são títulos, um título, dois títulos. Você vai comprar 270 árvores. Então você vai tornar o mundo aí muito mais ecológico, né? Vamos parar de falar de árvore, senão você vai acreditar que tem que comprar árvore mesmo, tá bom? Mas deu para entender, né? 5 mil reais. No caso aqui, a gente vai fazer uma simulação. Vamos jogar aqui pro lado. Uma simulação. Tesouro Renda Passiva Mais. Entra aqui para você fazer a simulação particular para você. Você faz a sua simulação. Aqui eu vou fazer uma geral, tá? Valtair hoje tem 40 anos. Sim, Valtair com essa carinha de 25, mas já chegou nos 40 anos e 7 filhos. Eu quero me aposentar, vou botar aí mais 20 aninhos trabalhando, 60 anos. Eu quero ter uma renda passiva mensal de 5 mil reais por mês, ó. E aí eu venho aqui, Valtair, quanto você tem para investir? Cara, não tenho nada, tô começando do zero, tá? O que que eu preciso fazer? Ele já me diz aqui qual o melhor título para mim, eu escolho e ele já me fala exatamente aqui o quanto eu tenho que investir todos os meses. Olha como é que tá aqui, ó, bem mais, vou até ampliar aqui para vocês, ó. Mastigadinho, ó. Volta aí, você vai ter que comprar 270 títulos para você ter uma renda passiva de 5 mil por 20 anos, mensal por 20 anos, que serão essa renda passiva mensal de 25 mil reais por 20 anos. Aqui já fala quando, né, a partir de 2045, que é a minha aposentadoria. Lembra que a gente está em 2025? Eu falei que era me aposentar daqui a 20 anos, então começa em 2045. Ele já fala qual título eu devo comprar, que é esse aqui, ó, IPCA mais 2045. Começo com zero. E, ó, eu vou precisar comprar todos os meses um título, 1,14 título, ou seja, investir R$ 284 para que eu consiga atingir esse patrimônio e ter a minha renda passiva. Ah, Valtair, mas poxa, Valtair, isso aqui, ó, gente, isso aqui, ó, é o melhor momento para se investir. Taxas como essa, é, não é todo momento que tem, não. Então a gente está numa excelente janela para começar. Volta aí, mas isso vai cair. Só vai cair, né? As taxas elas vão cair ao longo do tempo, mas o que importa é o que você fez no momento que as taxas estavam altas. E no momento de taxa alta é hora de voadora nos peitos e comprar. Porque daqui a pouco vai cair para IPCA mais 6 e vai ficando mais difícil. IPCA mais 5 e o importante é o quê? O que você fez quando a taxa estava lá alta e você travou essa taxa lá em cima, beleza? Você faz a sua simulação aí. Dando continuidade aqui, então a gente viu, né, o que que a gente deve fazer. Então, todos os valores aqui estão conectados lá e eu só fiz um reajuste de investimento para que ao invés de atingir 5 mil reais, porque ele não considera o imposto de renda, a gente atingisse o valor de 5.882 reais, que aí quando fosse descontar o imposto de renda, a gente teria um ganho mensal de 5 mil reais. Então agora você tem um plano mastigadinho, bonitinho, para que você realmente siga esse plano e que você tenha aí a sua renda de 5, 3, volta aí, mas eu não consigo esse valor todo. Tá, 3 mil, 4 mil, R$ 1.000, tá? Você viu que você pode começar com pouco, menos de R$ 5 você começa, mas é como uma maratona. Se eu quero correr uma maratona, não adianta eu querer correr uma maratona em um dia. Eu tenho que treinar. Eu tenho que começar com 1.000 quilômetros, depois 2.000 e por aí vai. É assim que funciona. Investimento é da mesma forma. Ah, Valtair, eu nunca investi. Então comece, tá na hora. Tá na sua hora. Chegou o seu momento. Comece com pouco, mas pense que é uma maratona. Você vai começar correndo 100 metros. Depois você vai ganhar condicionamento. Você tem que, ó, mais, aportando mais. Até que você consiga chegar nos 600, 700, 1.000, 2.000, 5 mil reais. É o que eu torço para você. Beleza? E agora a gente vem, poxa, Valtair, cara, isso aí é 100% seguro. Todo tipo de investimento, meu querido, minha querida, tem um certo grau de risco. E com o Tesouro Renda Mais não vai ser diferente. Ao tesouro mais seguro que tem um certo grau de risco. O Tesouro Selic tem um certo grau de risco. Você tem risco país, você tem um risco. Então,
Tesouro aqui é a mesma coisa. E ele sofre, mas aí é bem tranquilo, porque ele sofre com aquele risco que provavelmente você já conhece, que é a marcação ao mercado. Significa basicamente que, se você quiser vender de uma forma antecipada, você vai ter que negociar o seu título ao valor de mercado, o valor que o mercado está negociando. E pode acontecer que esse valor que o mercado esteja negociando naquele momento seja um valor abaixo daquele que você pagou. Você comprou a 500 e agora o mercado está negociando a 400. Então você vai vender com gap aí perdendo R$ 100. Por isso que é importante investir nesse tipo de investimento pensando no vencimento e sem essa de especulação. Ah, vou especular porque daqui a pouco a taxa vai cair, eu vou ganhar na marcação a mercado. Não. Tá? Se você quer especular, quer especular, vai para ações, vai para uma classe de ativos que te permite fazer isso, né? Vai para o Bitcoin, vai para uma classe de ativos que te permita fazer isso, tá? Então, muito cuidado. Tá? Conecte cada classe de ativos, né? Classe de ativos entenda o macro, né? Tesouro direto, ações, fundos imobiliários, o ativo é o micro, né? O XPML11, né? O Banco do Brasil é uma ação, é uma empresa, né? Então, uma ação do Banco do Brasil. Um tesouro renda mais é um ativo. Então, conecte cada ativo com um determinado objetivo. Tá? Lembrando também que existe a carência de 60 dias. Se você pode precisar desse dinheiro para daqui a 20 dias, não é o tipo de investimento para você. E se mantiver até a data de conversão, praticamente todos esses riscos eles diluem de uma forma brutal. Ou seja, você não vai ter o risco de não ganhar vai reduzir muito, né? Não vai ter, eu tô falando que não existe o risco. Existe o risco sempre. Mas você vai chegar no final, você vai receber a rentabilidade acordada com o governo, os 60 dias já vão ter se passado, enfim, você dilui e muito esse risco aí que a gente viu, tá bom? Então as armadilhas aí, elas são praticamente aniquiladas. E o melhor momento para se investir, eu falei isso, e é exatamente isso. Quem investir agora pode garantir um rendimento muito acima da média. Quando você olha para trás, raramente o Tesouro ele chegou a esse patamar de IPCA mais 7%, ou seja, acima de 7% de ganho real, ou seja, inflação mais 7%. Ou seja, o seu poder de compra ele não está sendo corroído, né? Como se você estivesse deixando dinheiro na conta. Então, muito importante. Não interessa se daqui a 3, 4 anos a taxa for para IPCA mais 2, IPCA mais 1. O importante é que você travou. Quando você compra hoje, você trava o seu rendimento em IPCA mais 7. Isso é lindo, né? IPCA mais 7, isso é lindo. Se chegar lá na frente, você rodinha, pô, quem tá investindo no tesouro? Eu tô investindo no tesouro, estou comprando tesouro aí IPCA mais 4. Pô, tu tá assim na cabeça, né? Caramba, eu comprei IPCA mais 7, né? Lá atrás, né? Então você tá, né? Você tem subsídio para, né, para falar, né? Mas você não vai precisar falar isso, né? O importante é você estar ali tranquilo, com a consciência tranquila. Então essa taxa ela pode cair no futuro e quem investe agora trava uma rentabilidade superior, tá bom? Agora, beleza, Valtair, caramba, eu já tenho, beleza, uma predisposição pro risco. Eu aceito correr um pouco mais de risco, né? Eu posso ir para fundos imobiliários. Fundos imobiliários é melhor do que o IPCA, o do Renda Mais. Meus amigos, minhas amigas, não vamos comparar laranja com banana. A pior coisa é isso. Você vai ver, daqui a pouco você começa, né? Os comentários aqui, mas os fundos imobiliários é melhor. Mas cada um tem um determinado objetivo. O melhor dos mundos é quando você consegue juntar os dois numa estratégia bem definida. A sua estratégia é que manda. Tudo vai depender da sua aceitação ao risco. Você nem assim, Walter, eu não aguento, eu passo mal. Se subir, se cair 0,1%, eu já estou vomitando. Então você não vai investir em fundos imobiliários, você não vai investir em ações. Não é para você no momento. Claro que ao longo do tempo você pode adquirindo cada vez mais conhecimento com os vídeos aqui do canal, e aí você pode, né, aceitar um pouco mais de risco, dar uma temperada mais ali na sua carteira, mas talvez esse não seja o seu momento. Então tem que ficar muito esperto em relação a isso. E outro, seu momento de vida. Volta aí, pô, já tô com meus 70 anos, meus 80 anos. Pô, vou botar todo o meu patrimônio em Bitcoin. Não faz sentido. Você já está no seu momento de usufruto. É aproveitar aquilo que você construiu. Então você tem que ter um bom equilíbrio entre
Cara, momento de vida e aceitação ao risco, porque é isso que vai definir o teu resultado, beleza? Então, não existe uma fórmula mágica, não existe. Cara, você pode investir nos dois, você pode investir né, em ações, você pode colocar outras classes de ativos na sua carteira, tá bom? Mas entendendo que cada um dos investimentos funcionam como peça de um quebra-cabeça, tá? Cumprindo determinado objetivo, que no final resultam no seu resultado, no resultado que você quer para a sua vida. Então, se os fundos imobiliários são bons, se o tesouro, renda mais também é bom, como escolher o melhor? Então, o renda mais ele oferece o quê? Objetivo, né? Eu não mostrei para vocês, mas está lá bem na cartilha. Previsibilidade e segurança, é isso que ele te entrega. Então, ele é ideal para quem não quer ver volatilidade. Acabei de falar isso para vocês. Fundos imobiliários, eles pagam uma renda passiva vitalícia, diferente lá do Renda Mais, que te paga por 20 anos. Volta aí, mas eu consigo montar uma estratégia que eu vá receber por 40 anos essa renda passiva, essa renda mais. Ótimo! Dá para fazer isso mesmo. Mas se você consegue conectar mais outras classes de ativos que vão te entregar também uma renda, né, diversificando a sua carteira, melhor ainda. Melhor ainda, tá bom? E a melhor estratégia é combinar, né, o tesouro renda mais para você ter uma estabilidade e os fundos imobiliários para você ter um crescimento ali de renda e diversificação. Nada impede de você conectar outras classes de ativos também, mas entendendo sempre o que, cara, qual o cenário que a gente está vivendo e como eu posso me posicionar de uma forma estratégica. Beleza, pessoal? E agora, quais serão seus próximos passos? Walter, você falou um monte de coisa. Cara, como é que eu invisto em fundos imobiliários? Vendendo jabá do Valtair, nós temos a lista secreta, onde eu faço a seleção e te mostro num relatório compilado aí os melhores fundos imobiliários para se investir no momento. Então, se você não tem aquele tempo de ficar analisando qual é o melhor fundo imobiliário, qual não tenho tempo, Valtair. O meu tempo é focado na minha família, em ganhar dinheiro. O Valtair é um profissional e o Valtair é um profissional certificado que faz exatamente isso. Eu estudo para te entregar tudo mastigado de modo com que você não tenha tanto desgaste na hora de fazer a sua seleção, tá? Link da descrição num preço bem baratinho, praticamente um preço irrisório, você vai ver, irrisório, você vai ver para que você tenha acesso a essa lista secreta de fundos imobiliários para colocar aí mais renda passiva no seu bolso todos os meses. Beleza? Próximo passo, Valtair. Você vai sair desse vídeo aqui com um plano de ação. A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse bendito desse simulador que eu mostrei para você, tá? Acessa o simulador, monta lá, pô, Valtair, quando eu quero me aposentar, brinque com esse simulador para que você tenha aí uma noção de, né, até onde você pode chegar. Qual o seu target? O que você pode, né, e aquilo vai te motivar. Aquilo vai te motivar a dar esses primeiros passos. Comece o seu primeiro aporte. Valtair, eu já invisto, então faça o seu próximo, poxa. Valtair, nunca investi na vida. Pô, menos de R$ 5. Não, menos de R$ 5 você tem que fazer. Você tem que começar. Lembra da maratona? Então você quer correr 21, você tem que correr os primeiros 10 metros, para depois os 20, 30, 50, 100 e por aí vai. Mas o primeiro te faz dar aquela motivada, aquele gás para que você tenha gás aí até o final. E comenta aqui nesse vídeo se você já investe ou se você pretende investir nesse Renda Mais. E se você não é inscrito no canal e esse vídeo te agregou, te ajudou de certa forma, se inscreve no canal, deixa o like para esse vídeo aí explodir, atingir o maior número de pessoas. Eu acho que é um conteúdo bem interessante, bem legal, que pode ajudar muita gente e você pode se tornar aí um benfeitor, fazendo com que, deixando só o seu like, que esse vídeo aí ele vai chegar a mais pessoas. Beleza? E do vídeo de hoje é isso. Foi um prazer te ter por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser aprender ainda mais sobre fundos imobiliários, te convido aqui a descer pelos vídeos aqui do canal, que com certeza muitos vídeos vão conectar e te agregarem muito aí na sua vida como investidor. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.